Fala, meus queridos! Tudo belezinha? Mais ou menos, né? A última rodada foi aquela coisa meio barro, meio tijolo, né? Meio abaixo dos cartoleiros. Quem passou dos 65 pontos pode estar satisfeito que deve ter ganhado posição aí na sua vida. Não foi uma rodada tão fácil assim, né? Mas, bola pra frente. Vamos já gravar o vídeo. Eu sei que a rodada é só semana que vem, né? Na quarta-feira. Mas, temos data fita, vamos aproveitar já ver todos os dados, estatísticas. Portanto, se você já é inscrito, deixa aquele like. Se você não for inscrito, convido a me ajudar a conhecer o canal e acabar se inscrevendo sem perder muito tempo aí. Bora lá pro Vitão. Vamos lá então. Essa aí foi a pontuação do time aberto, né? Não deu pra fazer live novamente. Minha vida ficou bem corrida aí nos últimos 30 dias. Mas acho que vai dar pra normalizar aqui daqui pra frente, né? Inclusive, em vez de fazer a live quarta-feira, que é muito corrida, que eu tenho que levar as crianças no colégio, enfim, vou fazer a live quarta-feira. Vou fazer a live sábado, meio-dia, tá? Então tá marcado, essa aí não tem falta. Quarta-feira, sábado, meio-dia tem a live, tá? Eu sei que vai ser uma rodada meio complicada, né? Porque, conforme eu falei ali na introdução, a rodada vai começar quarta-feira, né? Se estendendo até domingo. Todos os jogos vão valer. Então esses jogos aqui, ó, de domingo, sábado, né? São jogos mais perigosos, né? Porque a gente não vai ter acesso à escalação. Se bem, né, que com a data FIFA aí, essa paralisação de uma semana e pouco, os times vão estar treinando, descansados, né? Eu acho que ninguém vai poupar, mesmo tendo depois compromisso de alguns times de Libertadores, Copa do Brasil. Por quê? Porque senão vai ser mais de 2 semanas sem ritmo de jogo. Acho que ninguém vai acabar poupando. Nosso time novamente na sina do coleguinha do lado, né? Ou seja, a nossa análise tá batendo, está correta. Até que eu botei o Bolazete de capitão. Perdeu um gol na cara, tentou driblar o goleiro. Descartes quase quebrou a placa de publicidade. Mas o Alan arrebentou. Então, tava certo, né, o estudo acerca dos atacantes, né, do Criciúma para a rodada. Só que erramos novamente. É o que vem acontecendo constantemente, né? Muitas vezes eu tô colocando o Igor Jesus, quem tá imitando é o Luiz Henrique, né? Tá sendo mais ou menos assim, Scarpa entrou no Transcorreio. Então, assim, ó, quebrou um pouco, né? O Cuiabá me surpreendeu, né? Vencendo 2-0 São Paulo, certo? Flamengo ganhou o Bahia de 1-0, que não é fácil vencer o Bahia lá, tá? O Bahia lá, até então, estava entre os melhores mandantes aí, não perdia em casa, fazia alguns jogos, certo? Só que o Flamengo, tá? Com o Felipe Luiz aí, né? Tá vindo numa pegada forte, ó. Vou botar todos aqui, Flamengo, ó. São 2 vitórias consecutivas, né? O grupo fechou com ele, era parceiro dos caras, enfim, o Flamengo tá com outra pegada, tá? Não sei se vai dar tempo pra chegar aqui na parte de cima, acho que o título vai ser realmente disputado entre Botafogo e Palmeiras, e o Fortaleza começa aí a acontecer um fenômeno que acontece com o Fortaleza todo ano. Chega uma época, depois no segundo turno no Campeonato Brasileiro, que o Fortaleza começa a perder a pegada. Isso acontece durante algumas rodadas e depois ele volta de novo. Mas daí, né, vai perder algumas posições aqui. Então é mais ou menos por aí. Vamos vender esse time aqui, ó. Vamos já pro nosso vídeo, certo? Lembrando aqui que no Instagram já postei aqui os vencedores do Ligas do Mané, certo? R$ 5 apenas o tiro curto, né? Na rodada 29 aqui, ó, o Josivaldo, né? Fez 104 pontos e levou R$ 243. Casando apenas 5. Ah, mané, eu fiz mais 105 pontos. Pois é, só ganha quem se inscreve. Quem quiser se inscrever aí, ó, é só vir aqui no nosso querido vencedor, nosso catimba, né? Puxa pro ladinho aqui nos parceiros e clica aqui, ó, em Ligas do Mané, certo? A rodada número 30 já está aberta. Quem quiser participar vai ser muito, muito, muito bem-vindo. Inclusive lá no Instagram também eu acabo postando os times atualizados. Por exemplo, não teve a live, né? No sábado eu acabei atualizando o time, eu posto por aqui também, tá? Então quem não segue também tem link logo abaixo na descrição, mas é muito fácil. Mané Cartola, tudo junto. Vamos lá então. Casa fora, todas as posições, gols, pra gente ver os melhores ataques e as melhores defesas. Quem vem fazendo muito gol em casa aí é o Internacional, um dos melhores times do retorno, e apesar aí do Grêmio não vir sofrendo muitos gols fora de casa, né? Esse clássico aqui, gaúcho aqui nos últimos jogos aí tem sido bem movimentados, tá? Bastante gols aí. Tá? Botafogo tá entre os melhores ataques e o Criciúma sofre muito gol, inclusive o Botafogo é um dos ataques favoritos aí pra rodada, certo? Corinthians tá bem demais em casa, tá? Do ponto de vista ofensivo, certo? E o Cap não vem bem, tá? Sofreu 5 gols. Também é um dos ataques aí, meio ataque para se escalar. São Paulo a mesma coisa, contra um Vasco da Gama, que dentro de São Januário é muito forte, mas fora meio barra, meio tijolo, né? Sofre alguns gols. O Fortaleza caiu um pouquinho, mas vai enfrentar o Galo, né? O segundo time que mais sofre gols jogando fora de casa. E tem o Atlético Goianiense, quem quiser fazer uma apostinha, só que apostar num time na zona de rebaixamento, lanterna do campeonato é complicado. Mas a verdade é que o Cuiabá, fora de casa, é o time que mais vem sofrendo gol nas últimas rodadas, certo? Fora de casa, temos o Grêmio, que eu falei. O Grêmio, inclusive, tem um fenômeno muito interessante no Grêmio. O Grêmio em casa, por exemplo, tem 2 vitórias e 3 derrotas. O Grêmio fora
Grêmio fora tá se tornando um visitante indigesto. Já faz 6 ou 7 jogos que não perde fora de casa, né? Vem jogando melhor fora do que em casa, tá? Então aqui eu acho que esse clássico aqui gaúcho vai ser de gols, tá? Pros dois lados. Então temos peças muito boas nos dois times do meio pra frente, certo? Mas o momento é do Internacional, que vem sendo um dos melhores times aí do retorno. Fora o Grêmio aqui do ponto de vista ofensivo, fora de casa, né? Dá pra fazer uma apostinha aqui, ó. Apostinha não, é realidade, né? No Palmeiras. Né? Apesar de não ser o time que mais vem fazendo gols aí fora de casa, vai enfrentar o Juventude, que em casa é o time que mais vem sofrendo gols. Os jogos do Juventude em casa têm sido jogos muito movimentados, tá? E o Palmeiras está numa sequência e numa pegada sensacional. Há muito tempo eu venho falando que o time encaixou defensivamente, tanto é que é um dos times, né, é o time que menos vem sofrendo gols no campeonato nas últimas rodadas, né? Vem melhorando, né, em todos os aspectos. Tava numa sequência de 6 vitórias consecutivas, né? E empatou o último jogo, certo? Mas mesmo assim tá numa pegada aqui, ó, enorme, né? No encalço do Botafogo. São os dois times que pra mim vão disputar o campeonato. Não sei se o Flamengo vai ter fôlego pra chegar aqui, tá? Porque Botafogo e Palmeiras vão ter que dar uma rateada. Então aqui, ó, ofensivamente meio e ataque do Palmeiras também é muito válido. Do ponto de vista defensivo, né? O Grêmio não aposta muito aqui, porque o momento do Internacional ofensivo é muito bom, né? Agora o Palmeiras aqui já dá pra dar uma apostadinha. Mesmo os jogos de Juventude em casa terem sido jogos bem movimentados. Pode ver, o Juventude em casa não é um time que cede SG. Só que o Palmeiras aqui, ó, fora de casa, conquistou 3 SGs consecutivos nos últimos 3 jogos e sofreu apenas um gol de Flamengo, que é um time muito ofensivo, e do Inter, que vem vivendo um momento bom ofensivamente. Tem muito exagero, tá? Mas é a melhor defesa no momento do campeonato é do Palmeiras, certo? Vamos lá para goleiros. Vamos lá para goleiros, tá? E jogando em casa, né? O Botafogo é o melhor sistema defensivo para se escalar, tá? Parado. Os dois times que vão disputar o campeonato. Uma mesclinha dos dois aí, até que vale a pena. A pontuação média conquistada e cedida para goleiro. Nos últimos 5 jogos, quem vem conquistando muito ponto aí, né? Com seus goleiros em casa é o Vitória, de maneira surpreendente, né? Mas o Bragantino não é um time de ceder muito, certo? Quem quiser fazer uma aposta, né, no Arcanjo, até que tá valendo, certo? Flamengo vem pontuando bem, né? E o Fluminense não é um time de fazer muitos gols, né? Dá pra fazer uma apostinha no Rossi, dá. Mas eu acredito que em casa o melhor goleiro é o John, certo? O John vem conquistando pontos, certo? O Criciúma é o time que fora de casa mais cedeu pontos para goleiros, né? Então o John aqui me agrada muito, tá? Me agrada muito, 4.75 nos jogos, certo? Deu uma negativada aqui, naquele surpreendente 3-0 do Cruzeiro, dentro do Newton Santos, mas de maneira geral é um time que vem pontuando muito bem em casa, e o John vem fazendo boas defesas aí. Mesmo perdendo SG, tem plenas condições de recuperar a pontuação, e o Criciúma cedeu 3 SGs em 5 últimos jogos, então realmente o John em casa é uma das melhores opções, sem sombra de dúvida. Outro time além do Criciúma que vem cedendo muito ponto aí fora, certo? É o Cuiabá, né? Mas é como eu falo assim, ó, ficar lá, alguém da zona de rebaixamento é mais uma aposta nesse momento, né? Pra quem tá lá atrás na tabela, até que dá pra fazer uma apostinha, certo? João Ricardo me agrada. O Galo é um time que vem cedendo pontos, 4,9, né? E o João Ricardo tá com um bom desempenho, né? Em casa, Fortaleza é uma das melhores, apesar da queda, né? Da pequena queda aí, né, de rendimento. É uma das melhores defesas em casa, 4,98 em 15 jogos. Ó, e o João Ricardo é um cara que vem, mesmo perdendo esse dia aqui, ó, fez 3 defesas em casa, né? É um cara que dificilmente negativo, ainda não negativou em casa, né? E o Atlético Mineiro, apesar de ser um time ofensivo, né, cedeu 2 SG nos últimos 5 jogos, né, e finaliza bastante. O João Ricardo vai ter plenas chances aí, dependendo das circunstâncias da partida, de recuperar a pontuação caso perca o SG. Em casa, quem vem cedendo muito aí é o Cruzeiro, e o Marcos Felipe dá pra fazer aquela apostinha, né? O Marcos Felipe, se eu não me engano, ele até que tá com um desempenho melhor fora do que em casa. Vamos dar uma conferida? Não, melhor em casa. 3.09 fora. Mas dá pra fazer uma apostinha. O Cruzeiro também caiu um pouquinho, tá? O Bahia vai ter que recuperar esses pontos aí perdidos em casa pro Flamengo, certo? Mas eu acredito que fora de casa aí o melhor goleiro, né, que vem desempenhando, né, inclusive pegou muito contra o Bragantino, é o Everton. Apesar do Juventude tá fazendo gol todo jogo em casa, né, e não ceder quase nada, o Everton me agrada fora de casa, 5.66 em 14 jogos, porque se perder o SG, tá, ele vai ter chance de recuperar a pontuação e fazer aí, ó, tipo contra o Flamengo, 6 defesas, 5, enfim, né? E o Juventude aqui, ó, fura olho que dói. Ó, não cedeu SG pra ninguém nos últimos 6 jogos, hein? Tem um certo risco, mas é a melhor defesa nesse momento, então assim, ó, Joe em casa, Everton fora. Temos alguns goleiros aí pra fazer umas apostinhas. Temos alguns goleiros aí pra fazer uma apostinha aí, ó. João Ricardo, dá pra apostar. Deixa eu ver em termos de defesas aqui. Defesas pra goleiro. O Lucas Argano vem fazendo bastante. O Bragantino não vive um momento bom, mas, porra, time da zona de rebaixamento é complicado. Pô, e o Arcanjo tá lá no final na média geral em casa, 2.58. Nos últimos jogos vem pegando bem, hein? Dá pra arriscar. Testa o pezinho nele. Mas isso que é pra quem tá lá atrás nas ligas aí.
E o time que mais cede defesa jogando fora de casa é o Palmeiras. Porque vem jogando de maneira ofensiva, né? Vem buscando os 3 pontos a todo momento, não importa se é em casa ou fora, né? O Juventude vem fazendo algumas defesas, é o segundo time que mais faz defesas em casa. Só perde ali por Vitória. Deixa eu dar uma olhadinha como é que tá o desempenho do Gabriel em casa. 4.55 em 10 jogos. Perdendo SG direto, né? Olha só. Mas fazendo aí, ó, 5, 4 defesas, 5. Vai enfrentar um time que vem tirando SG da maioria dos adversários. O Bragantino surpreendentemente segurou, né? E cedeu 5 defesas aí pro Cleiton, né? O Palmeiras. Então acho que vale a pena também. São 2 goleiros de risco aí, o Arcanjo e o Gabriel. Mas acho que tá dentro do razoável aí. Em casa, os 2 times que mais vem cedendo defesa para goleiros é o Internacional e o Corinthians. Porque vem jogando de maneira ofensiva em casa os 2 times, certo? O Grêmio conquista alguma coisa, o Cap já nem tanto, né? Então são 2 goleiros mais de risco, o Marquezin, né? E o nosso querido Mikael, né? É o Mikael que ele tava disputando com... É o Mikael. Deixa eu ver o Mikael como é que tá fora de casa. 4.67, 3 jogos. Sendo bombardeado, né? O Cap não vive um bom momento. E realmente, ó, já teve rodadas melhores para goleiros, hein? Vamos dar uma olhadinha em média básica. Goleiros, média básica. João Ricardo, falei, comentei. O Everton, tá? Deixa eu dar uma olhadinha o Fábio. O Fábio fora de casa costuma pontuar bem. 4.09 em 3 jogos. Né? Vem pontuando razoavelmente bem. Né? É um clássico. Vai pegar um time aí que, né, parece que fechou, né? Tá fechado no vestiário com o Felipe. Né? Que vai ter uma mais. Também tá valendo, tá? Enfim. Goleiro aí, vocês sabem que eu deixo pra escolher no final. Mas eu vou ficar ou com o John, tá? Ou com o Everton, tá? Porque pra mim são as melhores opções, é o que tá mais na cara. Mas até a live de sábado dá pra pensar em outro goleiro aí, né? Pra tentar fugir aí, né? Do óbvio. Pontuação média conquistada decidida pra zagueiros. São Paulo vem pontuando muito, por mais que o Vasco não ceda tanto, tá? Eu sei que o pessoal tá chateado, enfim. Mas eu acho que o Arboleda pra essa rodada é uma das melhores opções. Ah, o Arboleda tá suspenso. Agora que eu lembrei, né? Deixa eu ver aqui o nosso querido Arboleda. Tá suspenso. Mas, tá? Um zagueiro de São Paulo é razoável sim, né? O São Paulo consegue aí vir e volta a segurar um SG, ó. Tem o Ferrarese, gosto bastante quando joga, tá? 5.31 em 7 jogos. É um cara muito regular, ó. Perdeu SG. Os últimos 3 jogos que ele jogou, perdeu SG, mas fez em média aí, ó, 3, 4 pontos de média básica aí, né? Apesar de ter dado aquela assistência ali, acho interessante. Alan Franco também é interessante, tá? Afinal de contas, o São Paulo é um dos times que mais vem conquistando pontos em casa com seus zagueiros. Mas em primeiro lugar aqui temos o Fortaleza, né? E o Galo cede um pouquinho mais do que o Vasco da Gama, certo? Deixa eu dar uma olhadinha aqui nos zagueiros do Fortaleza, né? Apesar de ter caído um pouquinho aí. Temos o Cardona, né? 5.63 em 9 jogos. Deu aquela peidadinha aqui na farofa na 18ª rodada contra o Atlético Goianiense, mas de maneira geral é um cara que vem pontuando bem em casa, tá? Acho um nome interessante. Temos o nosso querido Brits, né? Eu até vi aqui nos prováveis aqui de joga 10, é muito cedo pra isso. Mas o Brits andava jogando na lateral, né? Ó, se o Brits jogar na lateral, com certeza é uma das melhores opções, tá? Porque nos últimos jogos em casa que ele vem fazendo essa função na lateral, ele vem dando assistência, vem desarmando, 4.73 em 12 jogos. Ó, é muito regular o Brits, hein? Perdendo esse jeito tudo, mas são 2 bons nomes, tá? Tanto o Brits quanto o Cardona, tá? O Brits talvez um pouquinho melhor por jogar na lateral, né? Mas temos que verificar aqui porque o Cartola tá dando eles como dupla de zaga. E o Joga 10 News tá dando ele como lateral o Brits. Certo? Na mesma pegada aí, na faixa dos 5 pontos, né? Temos os zagueiros do Internacional, né? Mas o Inter anda vivendo um momento ofensivo tão bom, né? Que é difícil segurar o SG. Daí temos o Cleiton Sampaio, né? E o Vitão. Deixa eu ver o Vitão em casa. 3.19 em 8 jogos. Dá pra dar uma riscadinha, mas é clássico. Cartão, né? Clássico gaúcho aí, o Grenal é pegado. Complicado. E claro, né? Quem quiser dar aquela arriscada, o Cuiabá vai aparecer. Apareceu pra goleiro, apareceu agora pra zagueiro, vai aparecer pra lateral. O Cuiabá é o time que mais vem cedendo pontos pra defensores, tá? Então quem quiser dar aquela arriscada em alguém do Atlético Goianiense, temos o Adriano Martins, né? Que pontua melhor fora do que em casa. Em casa ele tá com 2.52, certo? Nos últimos jogos até que vem pontuando bem. Dá pra dar uma arriscada, tá? Dá pra dar uma arriscada, né? Porque o Cuiabá fora de casa, né? Anda cedendo alguns SGs, não vem fazendo muitos gols. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no Cuiabá fora de casa. 15º melhor visitante, ou seja, o quinto pior de trás pra frente. Uma média de 0.50, uma média baixíssima. Mas o Atlético Goianiense toma muito gol. O Atlético segurou um SG 2, surpreendentemente, quanto o Inter também, hein? 2 SG nos últimos 5, razoável, tá? E o Cuiabá cedeu 4. Olha, o Atlético Goianiense tá numa de horror, é lanterna do campeonato, tá? Mas dá pra fazer o teste pezinho numa pecinha aí ou outra, uma apostinha do Atlético Goianiense atrás. Fora de casa, quem vem pontuando muito é o Grêmio, né? Mas o Inter não cede quase nada.
Mas os zagueiros do Grêmio fora de casa até que vem pontuando bem. Deixa eu dar uma olhada aqui no nosso Grêmio. Rodrigo Eli, 3.26, melhor em casa do que fora. Mas fora vem pontuando bem aí, os últimos 2 jogos foi muito bem. Tá? Zagueiro é aquela tal coisa, né, meu amigo? Você tem que arriscar um pouco mais, porque pra SG tá mais complicado, tá? Por exemplo, um dos SGs mais viáveis aí fora de casa é do Palmeiras, mas não vem pontuando tanto assim fora de casa. E o Juventude não cede muito. Mesmo assim, a defesa do Palmeiras, né, pode lhe trazer algo mais, como Murilo e Gustavo Gomes, que são jogadores muito fortes na bola aérea. Inclusive, o Gustavo Gomes tá pontuando melhor fora do que em casa, tá? 5.3 em 10 jogos. Deve perder o SG, tá? É quase certo. Mas tem uma chance real aí de bola aérea. Enfim, inclusive, deixa eu dar uma olhadinha em bola aérea aqui. Em termos de gol, deixa eu ver se o Juventude... Ó, o Juventude tomou gol em casa, hein, de zagueiro, hein? Muito bom. Nossa, olha quantos gols sofreu, né? O Atlético... O Cuiabá de zagueiro, hein? Nossa, muita coisa, hein? O Grêmio também vem fazendo gol, né? O Bragantino também, certo? Interessante, hein? Mas em casa quem mais vem cedendo pontos aí para zagueiros é o Vitória, apesar do Bragantino não conquistar muito pontos, a gente viu ali que até que vale uma apostinha aí num zagueiro aí, porque fez 2 gols nos jogos fora de casa e o Vitória sofreu gols e é o time que mais cede pontos aí. Desarmes, aqui já fica bom pro Gomes, vem desarmando muito o Bragantino. Deixa eu dar uma olhadinha nos zagueiros do Bragantino, cara. Não vive um bom momento, né? O Massa Bruta, né? Temos o Douglas aqui, deixa eu ver o Douglas fora de casa como é que tá. 3.14, 5 jogos. Uma mitadinha, né? Fazendo gol, depois uma médiazinha básica de 3.1. Mas média básica de maneira geral não tem muito não. Deixa eu ver o Pedro Henrique fora de casa. Eu gosto do Pedro Henrique pra Cartola. Não. Não tá tão bem assim. Pode até ir bem contra a Vitória, tá? Mas tá complicado. Deixa eu ver aqui zagueiros de média básica. Zagueiros de média básica. Ó, o Adriano Martins aparece aqui, ó. Temos o Léo Ortiz, né? Temos o Gabriel Xavier, que eu prefiro ele em casa do que fora, né? O Danilo vira e volta a fazer um golzinho aí, né? Mas vai ter um jogo dificílimo aí contra o Palmeiras, né? 3.92. Se tiver que arriscar em alguém nesse jogo aqui, eu prefiro aqui, ó. Vamos fazer o beabá. Palmeiras e Botafogo estão disputando título, certo? Então o Gustavo Gomes já tá aqui no meu time, certo? Se o Gomes tá aqui, talvez eu vá botar aqui, né, o nosso querido John como goleiro, certo? Já vamos pegar aqui, já vamos nessa mesma pegada aqui, ó, lateral, tá? Laterais. Quem vem pontuando bem com seus laterais em casa com desarmes é o Cruzeiro, né? E apesar de eu ter escutado aí muita gente dizer que o Diniz matou aí o William, né? Nosso mito de Cartola, certo? Ainda assim, vale a pena, tá? É um cara de média básica, né? 2.68, já teve uma média básica maior, né? O último jogo aqui, ó, já com o Diniz 5.3. Em casa é o cão chupando manga, tirando esse 0.6 aqui, ó. Ele saiu no intervalo, é um cara difícil de deixar fora, tá? Eu sei que o Bahia é um time tinhoso fora de casa, né? Mas a gente vai buscar uma média básicazinha. É difícil deixar o William de fora, tá? É difícil. Depois aqui do Cruzeiro, né? O Juventude vem desarmando bastante, mas o Palmeiras não cede tanto assim, né? E é complicado escalar, né? Contra um time que vem aí vencendo partidas consecutivas, apesar de ter empatado a última, tá? Mas eu acho que a última empatou mais por mérito do Bragantino, né? Do que do próprio Palmeiras, certo? Fora de casa aqui, ó, o Grêmio cede bastante, tá? Daí pra desarmes aqui, ó, o Grêmio cede bastante e o Cuiabá, né? São os dois times que mais cedem e o Fluminense também, hein? Então vamos ver 3 zagueiros aí de Internacional, né? Aqui, ó, Bernabé tá bem demais, tá? Tá bem demais, ó. 5.10 em 10 jogos, certo? Vem fazendo média básica. De vez em quando dá uma mitada. Fora ele é monstro, né? Na regularidade. Acho um cara muito interessante pra rodar a primeira prateleira com toda certeza, tá? Aí depois aqui a gente pode dar uma olhadinha em alguém do Flamengo, né? Porque o Fluminense é aquela coisa, né? Geralmente, quando faz gol, é umzinho só. É o estilo Mano Menezes de ser, né? Vencer as partidas de 1 a 0. A questão do Mano é mais não sofrer gol, né? E nesse ponto de vista aí a gente pode ver o quê? Um lateral aqui do Flamengo. Temos o Wesley dentro da regularidade, 4.06 em 12 jogos, né? Inclusive deu uma mitada, 16.4 com assistência no último jogo contra o CAP, né? Na 28ª rodada em casa, o Flamengo, certo? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, qual é o outro aqui, né? Deve estar em dúvida, porque o Ayrton Lucas fez gol, né? Ó, Ayrton Lucas e Alexandra, viu? Já botou uma pulga atrás da orelha aí, né? Do nosso querido Felipe Luiz, ó, 4.42 em 2 jogos. O Ayrton Lucas, em casa, tem uma veia ofensiva muito grande. Acho 2 bons nomes, tá? São 2 laterais aí que vem fazendo gols, certo? 3.45, ó. Eu sei que é contra o Fluminense, eu sei que é um clássico, mas como eu falei, o time do Mano não é de fazer tantos gols assim, tá? De repente abre uma perspectiva aí pro Flamengo que segura pouquíssimos SG em casa, de repente segurar, mas são 2 laterais que podem recuperar a pontuação normalmente, certo? Em termos de desarme aí, né? O Corinthians também desarma bastante, né? E por mais que o Cap não seja muitos laterais do Corinthians em casa, apesar de sempre estar sofrendo gols, são laterais que me agradam pra Cartola. Por quê? Porque são laterais que recuperam a pontuação, como o Hugo, por exemplo, 5.68 em 12 jogos,
né? O Hugo aqui zerou, mas ele saiu do banco, tá, rapaziada? Eu vi esse jogo, né? Quem jogou foi o Bidu. 5.8, 3.2, 3.8 e o 9.1. Isso aqui, ó, tudo sem SG, meu amigo. Muita regular. Vou botar o Hugo. Vou botar o Hugo pra dar aquela diversificada aí, né, no sistema defensivo. Eu gosto mais do Hugo pro Cartola. O Hugo no tempo do Goiás, aquele time ruim do Goiás, desculpa, a torcida do Goiás que foi rebaixado, ele pontuava já bem. O Corinthians nesse momento bom aí, de repente pode até segurar um SG contra o Cap, que não vem tão bem assim fora de casa. Intercede bastante, quem quiser dar aquela arriscada aqui, nosso querido King Naldo, porque é clássico, né, pode rolar o quê? Um pênaltizinho, e quem bate pênalti no Grêmio é o Reinaldo, né, ó, 4.66 em 10 jogos, e o Reinaldo fora de casa tá bem regular, tá, rapaziada? Tá bem regular, né? É um cara que recupera a pontuação porque finaliza, usa a bola na área, chance de assistência, né? Vasco, Galo, Cuiabá e o Palmeiras são os times que mais desarmam fora de casa. E aqui temos muitos laterais de média básica, tá? Temos muitos laterais de média básica. Aqui, ó, Vasco, por exemplo. Temos o Piton, mas o Paulo Henrique fora de casa é o cara que mais desarma. 4.24 em 14 jogos. Olha só, 2, 3, tomando gol. Quando segura SG, ó, 9.5, entrega pontos, tá? Outro cara aqui, ó, que o momento não é bom, mas costuma fora de casa entregar bastante. Deixa eu ver aqui. Tá em dúvida, né? Ah, é o Railan? Não, se fosse, né, o outro lateral lá, o alto, esqueci o nome dele, Eita, valia a pena, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui se vai ser o Rubens ou o Arana. Ó, o Rubens tá aqui, ó, provável. O Rubens é outro monstro pra Cartola, tá? Apesar de pontuar mal fora de casa, por enquanto, 2.90, muitos desses jogos aqui, ó, ele foi o quê? Reserva. Mas quando ele sai jogando e joga 90 minutos, olha só, 7, 13.7 com SG, é um cara de média básica, tá? Média básica 2.28, vale a pena, tá? Mesmo sendo fora de casa, mesmo correndo muito risco de perder, deve perder o SG pro Fortaleza, tá? E aqui, claro, o Palmeiras, né? Que como eu falei, um dos melhores times do retorno ali, junto com o Botafogo Internacional aí, é o que tem na nata aí, pra esse final do Campeonato Brasileiro, né? Porque vem numa sequência grande também, certo? E o Palmeiras aqui, ó, tem um cara que eu gosto muito, tá? Pela regularidade, é o Giai. Ó, 6.32 em 5 jogos, inclusive fora de casa, o bicho é monstro, ó. Perdeu o SG aqui, fez 4.3, perdeu o SG 5.6, com o SG aqui, ó, vem fazendo 6, 7, 8 pontos. Monstro, hein? Monstro, hein? Então assim, ó, com muita convicção aqui, tá? Gustavo Gomes, Everton, o próprio Abel, né? E o Giai são as melhores opções defensivas aí, né? Não que o Murilo não possa ir bem, nem o Caio Paulista, mas é o que mais me agrada aí. Inclusive, deixa eu dar uma olhadinha em pontuação média conquistada e cedida, né? Quem vem conquistando muito ponto em casa aí com seus laterais é o Fortaleza, mas o Galo não cede muito, né? Quem quiser dar aquela arriscadinha no Felipe Jonathan, que vem com uma certa regularidade, deixa eu até ver se ele vai jogar, né? É o Pachecão, 4.83. Gosto do Pacheco também, tá? Jogando em casa. Bem ofensivo. Interessante. O Ting é mais defensivo, mas também tem uma certa regularidade, né? Olha só, por mais que o Corinthians não é o time que mais conquista pontos, olha o Cap como cede, né? Só perde pra quem? Pro nosso querido Criciúma, né? Então, os laterais do Botafogo vale a pena? Muito. Chance de SG, né? Chance de alguma pontuação de maneira ofensiva. Onde é que tá aqui o nosso fogão? A questão é que agora tem o Vitinho e o Alex Telles como titulares ali, mas existia um revezamento muito grande. Ó, o Vitinho, 5.75 em 2 jogos, 2.60 de média básica, né? Olha só, entrega pontos, ó. 7.2 com SG, sem SG 4.3, né? Tem média básica. É um cara que chega bem na frente, desarma, muito completo. Alex Telles, um pouco mais ofensivo, mas não vem pontuando tão bem assim em casa. 3.75 em 2 jogos, por incrível que pareça, tá melhor fora. Mas são dois bons nomes, tá? Primeira prateleira também. Lateral tem muito, rapaziada. Goleiro e zagueiro é um pouco mais difícil, mas lateral dá pra escolher, olha. A dar com o pau, como diz o outro, certo? A dar com o pau. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nos laterais de média básica. Média básica, laterais. Ó, o Giai tá aqui, ó, o William, o Vitinho, ó, o Wesley, tudo Rubens, todos os laterais que a gente viu, né? Todos os laterais que a gente viu, né? Não vi nenhum zagueiro do Botafogo, mas é interessante, né? O Bastos e o Alexander, né? Tem uma certa regularidade, entrega um ponto, mas eu acho que eu vou com o John aqui, cara. Eu vou fazer uma loucurinha aqui, tá? Eu vou fazer uma loucurinha aqui, né? Vou com o nosso querido John no gol aqui. E aqui, tá? No sistema defensivo, né? Vou pegar alguém do Fortaleza, né? Vou pegar o Cardona, né? Apesar do Brits ele tá aparecendo. Se o Brits jogar na lateral, eu vou com o Brits, tá? Mas eu vou com o Cardona aqui, né? E aqui é o técnico que a gente escolhe mais no finalzinho. Vamos pra meia aí, pra tentar fazer um vídeo mais enxutinho, né? Pontuação média conquistada e cedida pra meia. Muito equilibrado, mas o time que mais conquista pontos com os seus meio de campos é o Flamengo, né? E apesar do Fluminense ser um dos times que menos cedem, porque não vem tomando muito gol, né? Um cara num clássico como esse, que é difícil deixar de fora,
é o Arrascaeta, né? O Arrascaeta tem muita regularidade, 8.08 em 6 jogos, tem média básica 2.05, né? De vez em quando acontece aqui, de vez em quando acontece, mas aqui, ó, é muito mais fácil acontecer isso aqui, ó, 7, 11, 17, 10, tá? Ah, mané, mas é contra o Fluminense. É, mas eu tô falando já 2 jogos que o Flamengo teve uma mudança de atitude com o Felipe Luiz, tá? E digo mais, tá? Por mais que o Flamengo também não ceda muito e o Fluminense também não conquiste, tá? O Ares também é uma boa peça, tá? 6.58 em 8 jogos, né? Olha só a regularidade, 2 metades dos últimos 3 jogos. E em casa também, né? Porque você pode chegar e dizer, é campo neutro, é clássico, mas é campo neutro, né? É um clássico carioca, certo? Então assim, ó, Arias e Arrascaeta pra mim, primeira prateleira, certo? Como tá bem difícil aqui, a gente vê aqui, ó o Galo cede bastante. Só que assim, ó, aqui tem um cara que tá a nível de aposta agora, tá? E caiu muito, certo? Inclusive, a última vez que eu vi, ele estava em dúvida. Tá? É o nosso querido Pochettino, tá? Ó, 5.67 em 12 jogos. O Pochettino caiu um pouquinho, ó. Vem oscilando, ó. 6.1, ó. Vem oscilando, ó. Mas ainda é um cara que vale a pena. É um cara que tem 6 assistências no Campeonato Brasileiro. É o líder de assistência esse ano no Fortaleza. Então eu sou obrigado a citar, porque o Galo dos times que vão jogar fora de casa é o que mais cede. Quem quiser dar uma apostada no Almada, já que o segundo time que mais cede aí é o Criciúma, também tá valendo. Assim como o Matheus Pereira, né? Porque o terceiro time que mais cede aí. Hoje tá ruim, hein? É o nosso querido Bahia, tá? Ó, o Matheus Pereira não vem imitando? Não, parou de dar aquelas mitadas. 7.33 em 11 jogos, mas tem muito potencial. Ó, 3.1, 4, 3.4, 4. O que tá faltando pro Matheus Pereira voltar a fazer aqui? 11, 8 pontos. Um golzinho, uma assistência, tá? Tem potencial, tá? Tem bola parada, é um cara muito cerebral. Bom jogador, certo? Fora de casa aqui, né? O Cap vem conquistando alguns pontinhos aí, mas máximo aqui o Eric, uma média básica, tá? Deixa eu dar uma linha assistência e gol, porque daí vai clarear nossa mente pra meias, tá? Ó, o São Paulo é o time que mais dá assistência com o jogador no meio de campo. E o Vasco sofreu 2. E aqui tem um cara que gosta de jogo grande. É um cara que dentro do Morumbi aí, ó. Maioria de jogos vem pontuando bem demais. É muito difícil essa rodada deixar de fora o Lucas, tá? 8.41 jogos. Olha só, 12, 7, 6, 6, 21. Já escalei meu meia aqui. Meu primeiro meia tá aqui, ó. Lucas, tá? Lucas de meia tá muito bom, tá? Meia tá muito bom. Depois vem o Internacional. E por mais que o Grêmio não venha sofrendo gols aí com assistência de jogador no meio de campo, tá? Não podemos deixar de falar, né, do Alan Patrick, que vem numa crescente, tá? O Alan Patrick nos últimos jogos vem pontuando bem com assistência com o gol. Presta atenção, ó. 26ª rodada, 12.6 em casa. 27ª fora, 12.2. 28ª em casa, 16.5. 29ª fora, 5.8. Uma assistência e 3 gols nos últimos jogos. E mais do que isso, tá? Se tiver pênalti no Inter, é ele que bate. Então, outro bom nome também, tá? Outro bom nome aí pra rodada, certo? O Galo também cede, a gente já viu o Pochettino, né? Pra assistência, ele é o cara, certo? O Corinthians também, ó, é o time que mais tomou gol com assistência de meia. E apesar do momento ruim aí do Cap, ele voltou, né, com a mudança de treinador a jogar na posição dele, que é meio campista. O Eric pode ser uma alternativa, tá? 3.49 em 14 jogos. Né? Eu sei que ele vem oscilando, mas é uma apostinha porque o Corinthians joga de maneira ofensiva em casa e sofre muitos gols, tá? Vou dar uma linha em gols aqui. Ó, gols do Inter fica bem. Flamengo também fica bem, apesar do Grêmio não ter sofrido gol de meias e o nosso querido Fluminense apenas um, né? Porra, mas o Fortaleza aqui tá bom demais, cara. Meu Deus, tá bom demais. Vem dando assistência, né? E o Galo vem sofrendo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no nosso querido Pikachu, né? Pra ver se eu boto alguém do Fortaleza aí, né? Porque o Galo vem tomando gol aí, né? Dúvida. Deixa eu ver o nosso querido Pikachu. 4.11 15 jogos, né? Também tá oscilando um pouco menos que o... É uma questão aí de escolha, né? De um pouco de feeling. Eu acho que o jogo é um pouco mais avançado. Ó, aqui já estão até dizendo que o Pochettino não vai... Vou dar uma arriscadinha no Pikachu, acho, hein? Bater alguém do Fortaleza, porque o Galo vem tomando muito gol aí de jogador de meia. Assim como o Cuiabá. Só que aqui o Atlético Goianiense não tem um meia pra tu confiar, né? São Paulo também, ó, vem tomando muito gol em casa de meia. Quem quiser dar aquela arriscada no Payet, né? Um Coutinho, quem for efetivamente jogar. O Grêmio também vem fazendo gols e o Inter sofreu gols de jogador do meio de campo, tá? E aqui o Grêmio aqui, ó. Acho que tem a volta do Monsalve, né? Porque o homem fora de casa é o bicho, tá? O problema é que é meio nervosinho. Já tomou vermelho, mas é... Olha só, 7.48 em 5 jogos. Ó, aqui ele tomou vermelho, ó, mas ó, 7-14, 7-14. É um cara muito, muito polivalente. Assim como o Cristal também, tá? Se o Reinaldo não estiver em campo, de repente é ele que bate o pênalti. Enfim, né? Temos alguns bons meias aí, né? Deixa eu ver a média básica aqui. Pra jogador de meio de campo. Ó, o Arias, De La Cruz. Nem falei de De La Cruz porque tem tanto meia, ó. 6.45 em 6 jogos.
né? O De La Cruz entrega aí, ó, 4,5 com tranquilidade, num bom jogo um pouco mais, né? Ainda mais que o Fluminense tem o Arias ali, carrega a bola, vai ter chance de desarmar, certo? Outro meia que eu não falei aqui, ó, tá? Porque o cruzamento scout não era tão bom assim, certo? É o Mateuzinho, que em casa tá fazendo aí, ó, 6,78 em 3 jogos, olha só, 7, 7, 3, 8, 5, voltou a jogar bem, tá? E é contra um Bragantino que não vive um bom momento, né? Então é outro bom meia aí. E claro, assim, ó, os cruzamentos de scout não estão sendo muito bons aqui, ó, né? Para jogador de meio de campo, né? A última rodada eu não escalei ele, certo? Mas o Garro em casa é foda. É o cão chupando manga. Desculpa o palavrear, tá? 5, 17, 14. Dessa vez eu não vou deixar ele de fora, não, tá? Vou com o Lucas, né? Onde é que tá aqui? Vou com o Garro, tá? Vou com o Garro, certo? E o meu terceiro meio de campo, vou escolher mais um pouquinho à frente, porque tô em dúvida ainda, tá? Tô em dúvida. Certo? Vamos pra atacante, tá? Mas tem muito meia, rapaziada. Tem muito meia. Tô louquinho aqui, ó, pra ir, de repente, ou com o Alan Patrick, ou então, né, com o Mateuzinho. Porra, tem um Matheus Pereira ainda, né? Dá pra dar uma arriscada no Almada, que eles matou muito gol. Tem os meias de Fortaleza, ou o Pikachu, ou o Pochettino. Rapaz, tem muito meia, tá? Tem muito meia. Tem o Ares fora de casa, tem Monsalvos, tem, porra, alguém do Palmeiras, né? Porque toma gol em casa. É o nosso querido Juventude. Então, porra, muita calma nessa hora. Vamos devagar com o Douglas Santos Barco. Tem muita opção, tá? Atacante. Oi, essa tosse tá fogo. Quem vem fazendo muito gol com seus atacantes em casa aí, ó. Vem pontuando, quer dizer, é o Corinthians, né? E realmente o Cap cede, né? E sem muito preconceito, tá? Eu sei que ele perde gol pra cacete, às vezes raba na bola, enfim, né? É craque? Não, não é. Mas é um cara esforçado, tá? E vem jogando bem, tá? Vem melhorando jogo após jogo, certo? Onde é que tá aqui o Corinthians? Tá? É o Yuri Alberto, né? É o Yuri Alberto, tá? É 6,53 em 10 jogos, ó. Fez 19, 6,5, 1,8 aqui, beleza. 9, 4 aqui, um menos 0,6, mas tira esse 0,6, esse 1,8 e esse 1,3. São 12 jogos, se eu não me engano. Boas pontuações e algumas mitadas. Acho interessante, o Cap não vive um bom momento, é um nome bom, tá? E temos o Romero também, tá? Que entrega pontos e vira e volta dá uma mitada. 6 pontos em 10 jogos em casa, ó. 22, né? 11. E é um cara que entrega pontos, tá? São nomes bons pra rodada, né? Pela quantidade de gols que o Cap vem sofrendo aí fora de casa. Certo? Em segundo lugar aqui, ó, nós temos o Botafogo, né? 5,41. E o Criciúma, por mais que seja menos pontos para atacantes do que o Cap, né? Nós estamos falando do líder do campeonato. E é muito difícil você não ir com um atacante, né? Do Botafogo, certo? E aqui, meu amigo, porra, é difícil, tá? É difícil de acertar. Savarini fora de casa pontua um pouco melhor. Igor Jesus é o cara dos gols, é o cara mais centralizado, 6,06. Apesar de ter negativado aqui, ó, porque ficou no banco e entrou só no final. De maneira geral, vem fazendo gols aqui, ó, nos últimos 4 jogos, além desse que negativou. Eu gosto um pouquinho mais do Luiz Henrique, por causa da média básica dele, mas esse ano tá complicado. Eu boto o Luiz Henrique, quem imita é o Igor Jesus. Eu boto o Igor Jesus, quem imita é o Luiz Henrique. Então tá complicado. 6,72 em 3 jogos, né? Ó, 11, 10. Né? O Luiz Henrique tem muita média básica, tá? Mas um dos dois tem que ter, certo? E eu vou ser sincero pra vocês, eu vou com o Luiz Henrique, tá? Vou com o Luiz Henrique. Quem mais em casa vem pontuando bem aí? Ó, Internacional quase na faixa dos 5 pontos, 4,87, apesar do Grêmio não ceder muito, né? Tem que ficar de olho aqui no Inter, certo? Porque vem fazendo muito gol, vem jogando de maneira ofensiva. Tem o Valência, né, que, porra, esse ano tá difícil pra ele. Se fosse o Borré, valia a pena. Mas tem o Wesley, ó, 7,98 em 11 jogos. Olha só, 15, 8, 4, 12, 4. Muita regularidade, tá, rapaziada? A minha dúvida é porque é um Grenal. Mas temos dois bons nomes aí, ó. Do Internacional, Alan Patrick no meio e Wesley na frente, tá? Se o Borré aparecer, também vale a pena, certo? Na faixa de 4,69 aí, né, temos o nosso querido Fortaleza, que caiu um pouquinho aí, mas ainda em casa é um time difícil de ser batido. E o Galo cede 3,77 para atacantes fora de casa. Deixa eu ver aqui são aqui os atacantes do Fortaleza. Temos o Breno Lopes e o Lucero. O Lucero é o cara do gol, o Breno Lopes é o cara da regularidade. Média básica de 2,32, média geral em casa de 5,29 em 2 jogos. Né? Oscila. O problema é esse, tá? Eu prefiro os meias do que os atacantes, né, do Fortaleza. 5,27 em 12 jogos, ó. 7,4 negativou, 0,2, 2,6, 1, 13. Oscila demais, tá? É mais apostinha mesmo, tá? E claro, né, quem vem cedendo muito ponto aí fora de casa, né, é o nosso querido Cuiabá, mas o Atlético Goianiense não pontua quase nada, tá? O nosso querido Bragantino também cede, e por mais aqui, ó, que o Vitória não conquiste tantos pontos assim em casa, tá? Eu já venho falando isso em alguns jogos, certo? Ah, ele não vai jogar, ele tá suspenso. Não, deixa eu ver. Ficou contundido? Não, nulo mesmo.
Pô, o Alejandro se jogasse não é uma boa, tá? Mas vamos esperar. 5,59 em 2 jogos, olha só. E vem pontuando em casa esse homem. Contra um Bragantino que vem cedendo alguns pontos aí. É um nome interessante, tá? O Grêmio aqui, ó, o Brat White também é uma apostinha válida, mas o Inter não cede quase nada. O Atlético Goianiense cede muito, quem quiser dar aquela apostadinha aí no Pita em alguém. Mas é difícil você deixar de fora aqui, ó, alguém do Palmeiras, tá? Na frente, certo? Vamos pra assistência e gol? Assistência. Em casa, o Cruzeiro sofreu 3 gols com assistência de atacante. E depois vem o Atlético Goianiense com 2 e o Juventude com 2. E eu falei que o Juventude em casa, os jogos têm sido bem movimentados. E o Palmeiras fez um gol aqui. Então acho interessante aqui o Palmeiras também, pelo momento do Palmeiras. E dá pra dar uma esticadinha no Everaldo aqui, porque o momento defensivo do Cruzeiro também não é muito bom, não. Novamente aparece o Corinthians, com 3 assistências de atacantes nos últimos jogos em casa, certo? E o Cuiabá, disparado, o time que mais sofre gols com assistência de atacante. E em segundo vem o Bragantino novamente aqui, ó. Então o Alejandro, vou ficar de olhinho nele. Se ele for pro jogo, acho que vai dar liga, hein? Deixa eu ver. Gols. Novamente o Corinthians se destaca. Mas como eu já tô com o Garra ali, eu não tô muito afim de dobrar com o Yuri Alberto, eu vou dar um tempinho. Botafogo também vale a pena, né? É o segundo melhor cruzamento de scouts aí pra atacante, né? E o terceiro aí é o Vitória. Por isso que eu vou ficar de olho até semana que vem no Alejandro, tá? Inter vale a pena, apesar do Grêmio não vir sofrendo muitos gols, né? Porque juntamente com o São Paulo aqui, mas eu já tô com o Lucas, né? É um meio atacante pra dar uma cercadinha em alguém ali de São Paulo, né? Mas aqui, ó, São Paulo, meu amigo, vou botar aqui, provável, temos o Luciano e o Caleri, né? Luciano um pouco mais regular, 5,92 em 12 jogos, né? Apesar de ter feito um 0,7 aqui, ó, e um 2, você olha de maneira geral, é um cara que pontuou muito bem, tá? Pontuou muito bem. E o Caleri oscila um pouco, mas é o 9, né? O cara mais centralizado, o cara do gol, 4,12 em 12 jogos, né? Ó, oscila um pouquinho mais. São 2 bons nomes, mas eu prefiro o Luciano, tá? Eu prefiro o Luciano. Mas na frente dele eu ainda vejo ainda os atacantes do Botafogo, algum atacante do Inter, até o próprio Alejandro aqui, né? Fora de casa, quem é que vem fazendo muito gol? Palmeiras, né? O Juventude sofre gols, né? O Galo, né? Aqui tá assim, ó, Grêmio, tá? E Vasco fizeram 3 gols com seus atacantes nos últimos jogos fora, né? O Inter sofreu 2 e o São Paulo sofreu 2, certo? Apesar do Fortaleza tomar 1, o Galo fez 4. Então eles têm um cruzamento de scout muito parecido em termos de número, né? E aqui eu tenho que mostrar aqui, ó, o seguinte, rapaziada. Se tem 2 caras que fora de casa incomodam, é o Hulk, tá? E o Verratti. 5,91 em 7 jogos, né? Olha o Hulk. 10, 5, 4, 8, 11. Porra, o homem tá numa pegada sensacional. Bate pênalti, bate canteio, bate falta, né? É complicado, tá? Eu sei que é contra o Fortaleza, um time que se defende bem em casa, sofre poucos gols, mas é um nome interessante sim, porque fora de casa ele, Verratti, incomoda demais, tá? Ó o Verratti fora de casa. Eu sei que é contra o São Paulo, mas São Paulo de vez em quando toma uns golzinhos no Morumbi. 5,82 em 2 jogos, ó, 9,7, 2,5, 3,6, 5, 4,2. Vejam como esses 2 caras entregam pontos, tá? Entregam pontos. Mas daí, como eu falei assim, ó, tem que ter alguém do Palmeiras contra o Juventude que sofre muito gol, né? Daí, nesse caso aqui, ó, eu prefiro o Estevão, tá? 5,42 em 10 jogos, negativo aqui, ó, mas vem 2 mitadas de 10 e 11. E outra, quando você escala o time, né? Quando você escala o jogador, você está escalando o time junto. E o Palmeiras aqui, ó, se pegar daqui pra trás, aqui, ó, eram 7 vitórias consecutivas, se eu não me engano, ou 6, e agora que foi um empate, né? Enquanto que o Galo aqui, ó, tá oscilando demais, assim como o Vasco também. Então eu prefiro ficar o quê? O Estevão, né? Ou então o Flaco, né? Quem preferiu o Flaco também vale a pena? Vale a pena. Mas eu prefiro um pouco mais, mais polivalente, participar mais de jogos, Estevão, tá? Ó, o Flaco, 4,01 em 11 jogos. Né? Deu uma mitada aqui, né? Outra mitadinha de leve aqui, mas oscila um pouquinho. O Flaco tá melhor em casa. O Estevão não. O Estevão, apesar de ter 2 negativadas fora de casa, eu acho ele mais completo, tá? Mas assim, rapaziada, assim como lateral, assim como meia, atacante também tem um monte, tá? Tem um monte. Citamos aí o quê? Uns 10 atacantes, né? Com potencial na rodada. Ó, o Wesley, Hulk, Luiz Henrique, Verratti. Falamos de todos, tá? Falamos de todos. Inclusive, deixa eu dar uma olhadinha aqui no meu ataque. Tô com o Luiz Henrique de média básica, né? Ah, depois logo em seguida já vem o Estevão, né? Vou colocar o Estevão aqui, né? Tem que ter. Né? São os ataques mais produtivos aí nesse momento aí de futebol brasileiro aí. Botafogo e Palmeiras. Os últimos jogos aí junto com o Inter, né? Se você parar pra pensar aqui, ó, botar todos, né? Em termos de gols, né? Ó, o cruzamento 12, 7 com 5 dá 12. Ó, do Botafogo, 8 com 8 dá 16, né? Temos outros bons aqui, ó, Corinthians 14, né? São Paulo com 13, próprio Fortaleza com 16. São bons cruzamentos scout, mas aí é questão de escolha, tá? Eu tô tentando calar, apostando que na parte de cima, porque esses dois aqui, meu amigo, eles sabem que se um ratear, o outro vai distanciar ou vai chegar, tá? Então são 2 times que precisam dos 3 pontos. E claro, eu queria alguém do Flamengo aí, porque essa pegada aí do Flamengo nova aí, cara.
Temos o Bruno Henrique, né? Mas eu preferi ele mais fora. Eu vou fazer o seguinte. Em uma área eu vou com o Arrascaeta, cara. Eu vou com o Arrascaeta, tá? E pra ter alguém do Inter, pra pegar esse momento bom do Internacional, eu vou com o Wesley. Eu sei que é Grenal, tudo, mas... né? Já tô com alguém do São Paulo. Já tô com alguém do Corinthians. Lucas Moura e Garro. Já tô com alguém do Botafogo. Luiz Henrique. Certo? Minha apostinha aqui no Flamengo que vem bem com o Felipe Luiz aí. Vem numa crescente. Certo? Tem que ter alguém no Palmeiras. Já estou com o Estevão. Então, cara, eu vou com o Wesley. É porque se você parar pra pensar e pegar a tabela aqui, ó. Né? Os últimos jogos aí do Internacional aí, ó. Não perde a 6 ou 7 jogos, se eu não me engano. Né? O aproveitamento aí, ó. Os 3 melhores times com aproveitamento nesse momento é Botafogo, Palmeiras e Inter. Então tem que ter alguém no Inter, tá? Por mais que o Grêmio aí fora de casa é chato. Ai, cara, eu acho que eu vou dar uma apostadinha no Wesley aqui, rapaziada. Vou apostar no Wesley. Só na média básica dele, tá? Mas aqui, ó. Tem Hulk, tem Verratti fora de casa que incomodam. Tem o Yuri Alberto. Né? O Corinthians vive um bom momento ofensivo. Tem o Luciano Caleri. Me agrada mais o Luciano. Né? Tem o Lucero Breno Lopes. Né? Igor Jesus. Tem muito atacante, tá, rapaziada? Flaco Lopes. O Romero, tá? Tem muito atacante. Mas por enquanto ainda assim, treinador, né? É só você focar nos treinadores aí que vem conquistando mais vitórias, né? Pra você ganhar aquele ponto extra e a média dos seus jogadores ir lá em cima, certo? Quem vem conquistando muito ponto em casa aí é o Arthur Jorge, né? E o Criciúma Sede, dá pra dar uma dobrada. E quem vem conquistando muito ponto fora aí é o Palmeiras, né? E o Juventude Sede também dá pra dar uma dobrada, né? O Inter fica um pouquinho mais aqui atrás e é Grenal, então eu vou ficar em stand-by, né? A minha aposta que eu tinha que fazer no Inter, mesmo sendo Grenal, já fiz, né? Que é o Wesley, tá? Mas ó, dá pra fazer muitas variações, tá? Muitas variações. Vou deixar assim. Na sequência estou vindo com um banco de reserva já e capitão, time prontinho. Beleza? Tá feito aí, pessoal, custando 116,85 cartoletas, né? Acabei botando aí Arthur Jorge, porque é o líder do campeonato, pra enfrentar o Criciúma, né? E eu dei uma olhadinha nos mais escalados ali, tá imperando ali o Botafogo, né? Então, pra dar aquela cercada nesse CSG do Botafogo, já que eu tô com o John, né? Aquela cercada velada, né? Botei o treinador, que é o Arthur Jorge. Mas Abel tá bem demais, né? O próprio Roger também tá numa pegada boa. Certo? Então, mas no fundo, eu acho que o final aí, Felipe Luiz, né, com o grupo na mão agora, 2 vitórias consecutivas, mesmo sendo clássico contra o Fluminense, também é interessante. Enfim, temos boas opções aí pra rodada. Aliás, temos muitas opções aí pra rodada, tá? Principalmente do meio pra frente. Certo? O sistema defensivo evitei fazer dobras, mas se tivesse que dobrar, triplicar defesas aqui, seria a do Palmeiras e a do Botafogo, que não é novidade pra ninguém. O Palmeiras é o time que menos vem sofrendo gols nas últimas rodadas, e o Botafogo vai enfrentar o Criciúma líder. O Botafogo, como líder do campeonato, tem chance de conseguir SG em casa contra o Criciúma, que era fura-olho, mas ultimamente vem cedendo alguns SGs aí, jogando como visitante. Enfim, tá feito aí, tá? Custando 116,85 cartoletas. Sábado, meio-dia, a gente vê outras opções, né? Daí fica o vídeo hoje, pra todo mundo assistir. Sábado a live fica salva e pronto. Daí semana que vem, né? Tá todo mundo aí com bastante opção. Só fica de olho no fechamento do mercado, que vai ser lá quarta-feira, cada data FIFA, né? Mas a gente fica de olho. Então, ó, live sábado, meio-dia tá marcado, custando 116,85. Tá aí um esboço do time aberto do vídeo, né? Pra 30ª rodada. Começou contagem regressiva, hein? Quando chega na 30ª rodada, o bicho pega, voa. Então é isso, meu Deus do céu, que cabelo é esse, rapaz? Ó, tô ficando careca, ó. Ó, aqui no lado de cá, ó. Cabelo esse, parece um ninho de curreca. Vou cortar hoje, passar a maquininha. Tá feito aí, pessoal, tá? Como eu falei, esboço feito. Vimos as estatísticas. Sábado, meio-dia tem live. Portanto, se você não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para você não perder mais nenhum vídeo notificado quando entrar na live sábado, meio-dia ao vivo. Claro, você que é inscrito aí, parceirado do canal, deixa aquele like, dá essa força aí pro Mané. No mais, gente, um grande beijo no coração. Vamos que vamos. Fui, que esse cabelo tá muito feio.